Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite muito especial, Centro Espírita Vicente de Paulo. Nessa noite, nós vamos ter uma palestra musical com o Rogério, e o tema dessa palestra é Reflexões no Caminho. E aí, para a gente dar início, eu vou convidar o Rogério para poder fazer a nossa prece de abertura e a nossa leitura preparatória. Uma boa noite a todos. Que a paz do Divino Amigo encontre morada em nossos corações na noite de hoje. Um poeta libanês que amou Jesus escreveu um dia a respeito dele, mais ou menos assim. Quando Jesus nasceu, Maria, sua mãe, o envolveu em seus braços como a concha envolve a pérola, e ele palpitava com o ritmo de sua vida. Passaram-se as estações e ele tornou-se um menino cheio de risos. Ninguém entre nós sabia o que ele iria fazer, pois parecia sempre fora da nossa espécie. Brincava com os outros meninos mais do que esses brincavam com ele. E ele cresceu como uma palmeira preciosa em nossos jardins. Seus olhos eram como mel e cheios do assombro dos dias, e na sua boca havia a sede do rebanho do deserto pelo lago. Depois os anos o levaram a falar no templo e nos jardins da Galileia. Às vezes Maria o seguia para lhe escutar as palavras e ouvir as batidas do seu próprio coração. Jesus visitou outras terras no leste e no oeste, mas Maria o esperava no limiar da casa, e a cada entardecer, seus olhos procuravam na estrada pela sua volta. Entretanto, após a sua chegada, ela costumava dizer-nos: "Ele é grande demais para ser meu filho." Parecia que Maria não podia acreditar que a planície tivesse dado nascimento à montanha. Foi na juventude do ano, quando as flores vermelhas enchiam os montes, que Jesus chamou seus discípulos e foi a Jerusalém. Pelo anoitecer da quinta-feira, ele foi capturado fora das muralhas da cidade e feito prisioneiro. Maria, sua mãe, não pronunciou uma palavra, mas surgiu em seus olhos o cumprimento daquela promessa de dor e alegria que tínhamos observado quando ela era apenas uma noiva em Nazaré. Nós chorávamos porque sabíamos qual ia ser o amanhã do seu filho. Mas ela não chorava porque também sabia o que lhe iria acontecer. Quando os cascos abafados do silêncio batiam nos peitos dos insones, João, o discípulo amado de Jesus, veio e disse: "Mãe Maria, Jesus está indo. Sigamo-lo." Quando atingiram o monte, Jesus foi erguido na cruz. A face de Maria não era a face de uma mulher desolada. Era o semblante da terra fértil, sempre dando nascimento. Então Jesus olhou para sua mãe e disse: "Maria, a partir de agora, sê a mãe de João." E a João ele disse: "Dê um filho amoroso para essa mulher. Vai à sua casa, e que tua sombra cruze o limiar onde outrora me postei. Faze isso em minha memória." E Maria disse: "Olhai agora." Ele se foi. A batalha está terminada. A estrela já brilhou. O navio chegou ao porto. Aquele que apertei contra o meu peito está palpitando no espaço. Mesmo na morte, ele sorri. Venceu. Foi sem dúvida a mãe de um vencedor. E Maria voltou a Jerusalém, apoiada em João, o jovem discípulo, e para todos os que quisessem e nela procurassem consolo, ela falava de Jesus. Falava longamente de tudo o que acontecera, de seus ditos e de seus feitos, transformando o inverno das incertezas em primavera de esperanças.
hoje nós vivemos também um inverno de incertezas. Precisamos então conversar com Jesus. Um encontro marcado. Ao anoitecer em Cafarnaum, a casa de Pedro tão simples, casinha comum, se enchia de paz, repleta de luz, ouvindo as palavras eternas do Mestre Jesus. Vou me imaginar sentado ali entre João, Pedro, Tiago, André e Levi, à beira do lago de Genezaré, lançando na alma para sempre sementes de fé. E eu tão criança ainda naquele lugar, quem sabe Jesus me levasse para passear no quintal da casa de Pedro, à luz do luar, sentindo a brisa da noite e o perfume do mar. Dissesse pra mim, já é hora de você voltar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. A gente se encontra de novo no seu evangelho no lar. Vamos à nossa prece então. Convido a todos para elevar o pensamento a Deus, nosso Pai amoroso. Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aquele que sofre. E que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem sobre toda parte a paz, a esperança, a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa divina misericórdia. Deus, dai-nos a força para ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina e santa imagem. Assim seja.
falar de Jesus na noite de hoje. Que necessidade temos diante de tanta dor, tanto sofrimento nesse ano de 2020, tantos desafios, tantas necessidades. Amélia Rodrigues, no livro Mensagem do Amor Imortal, vem nos dizer que apesar de ter passado 20 séculos desde aqueles inesquecíveis e formosos dias das suas jornadas pelas terras da Palestina, uma releitura de seus ensinamentos é de utilidade imediata. É necessário falar de Jesus. Jesus é o insuperável cantor da felicidade e o seu canto extasia. 2000 anos não foram suficientes para diminuir o significado do seu poema de amor. Passarão o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Enunciou no momento de amor pela humanidade, numa promessa de ternura infinita. Guia e modelo da humanidade. Hoje, mais do que nunca, Jesus está presente. Jesus está aqui entre nós. Jesus está em sua casa. Jesus está nos hospitais, nos presídios, nos orfanatos, na rua, nas calçadas, socorrendo e aguardando ser recebido e compreendido. Seus emissários espirituais devotados procuram despertar as consciências adormecidas para o grande encontro, no qual a terra ascenderá na direção dos céus, através das ações do bem e do bom, em verdadeiros hinos de imortal beleza. A presença de Jesus foi semelhante à da luz, quando submete a treva dominadora e fascinante. Mesmo quem não tivera contato direto com ele, sentira-o de forma especial, qual se percebesse um perfume delicado e penetrante, desconhecendo a sua origem e procedência. A psicosfera do planeta se alterara, como nos dias de hoje, que vivemos o Natal, as festas de fim de ano, as reflexões do dia a dia. Sentimos Jesus muito mais próximo que nós nos aproximamos dele. Jesus, porém, veio e fez-se o libertador, veio para libertar consciências. Entoou o hino da fraternidade, unindo todos os seres humanos, enquanto abraçava o sofrimento em rudes triunfos em toda parte. Arrebentou os grilhões da hipocrisia e desnudou a crueldade disfarçada como justiça infeliz. Inspirou ternura e inaugurou o período desconhecido do amor. Mesmo os espíritos desditosos e perversos, ignorantes e déspotas, despertavam ante o seu verbo sublime, obedecendo-lhe as determinações libertadoras e felizes. Caminhar ao lado de Jesus. Que proposta! Apesar de todos esses valores, foi, porém, naquele inovidável sermão que ele reverteu a ordem vigente. Propôs então a mudança das hierarquias poderosas, naquele momento, que nunca mais voltaria a acontecer. No pentagrama que se fez sinfonia, as notas musicais foram diferentes. Os pobres em espírito, os puros e simples de coração, os misericordiosos, os humildes e humilhados, os perseguidos por amor da justiça, os esquecidos do mundo. Foi uma explosão de bênçãos que aturdiram, logo cedendo lugar aos júbilos inefáveis do coração que jamais os experimentaram anteriormente. Jamais será esquecido aquele dia. Nunca mais se repetirá o que aconteceu naquelas horas, fazendo que o mundo e as criaturas se tornassem diferentes. Khalil Gibran nos traz o olhar de Mateus sobre o Sermão da Montanha. Num dia de colheita, Jesus chamou-nos e seus outros amigos para irmos às colinas. A terra estava perfumada e, como a filha de um rei em sua festa de bodas, usava todas as suas joias, e o firmamento era seu noivo. Quando alcançamos o alto, Jesus parou num pequeno bosque de loureiros e disse:
Descansai aqui, sossegai vossos espíritos e afinai vossos corações, pois tenho muito a vos dizer. Então, reclinamo-nos na relva, e as flores de verão estavam inteiramente à nossa volta, e Jesus sentou-se no meio de nós. Jesus disse: todos aos pés do monte. Felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, pois serão consolados. Felizes os afáveis, porque possuirão a terra. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou, quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os misericordiosos, porque obterão misericórdia. Felizes os que trazem o coração puro, porque sentirão a presença de Deus. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi
banquete servido pelo Mestre. E à noite, porém, daquele dia em comum, quando o zimbório celeste luzia de astros diamantinos, e a brisa carreava os perfumes da natureza, em festa, fixando os ditos nos arcanos do tempo, no momento em que o Mestre apresentava-se aureolado pela incomum ternura e compaixão pelas criaturas, Simão Pedro, emocionado e hesitante, acercou-se-lhe e interrogou: Amigo, a minha modesta existência e pobreza moral do homem do mar, jamais imaginei quanto grandioso é o amor. Ajuda-me dizendo-me qual o primeiro passo que deverei dar na conquista do novo caminho. O amigo incomparável relanceou o dúcito olhar pelo arquipélago de estrelas e deteve-o na face do pescador, orvalhada por lágrimas e suores de emoção. Logo respondeu-lhe: Ama-se. Em qualquer circunstância e situação, por mais adversas que apresentem, o amor é o primeiro e último passo em busca a perfeição e ruma na direção do excelso Pai. Nunca te detenhas no exame do mal de qualquer procedência. De forma equivalente, o mal é a ausência do bem. Os maus, todos aqueles que os outros crucificam, os que demais caluniam e perseguem, estão enfermos e, ao invés do ressentimento ou do ódio que inspiram, necessitam do remédio da compaixão, essa formosa filha do amor. Ademais, guarda na mente e no coração que tudo quanto te acontecer tem uma razão de ser. Embora não o saibas, não te exaltando no triunfo, nem te desesperando na dor. Não compreendemos quando vivemos a dor. Momentos que passamos, nos revoltamos muitas vezes. Persevera a tua paz no vasilhame da consciência honrada, mesmo quando erres, porque ela é a base para a tua felicidade futura, mediante a tranquilidade de teus sentimentos nobres. Mesmo quando nós erramos, que possamos voltar atrás, fazer diferente, direitar os caminhos. No silêncio que se fez natural, o discípulo, visivelmente emocionado e com a voz embargada, explicitou: Ensina-nos a amar, a mim e a todos aqueles que te seguimos. Com inefável ternura, o Mestre expôs: Perdoa sempre, e sempre a tudo e a todos, até mesmo aquilo a que aparentemente não mereçam perdão. Perdoar, Jesus veio nos ensinar. Nunca te permitas dúvidas a respeito da lei de causa e efeito. Conforme a tua semeadura, assim te apresentará a colheita. Ninguém passa no mundo indene ao sofrimento no seu processo de depuração das tendências inferiores, lapidando as arestas morais e espirituais do ser humano. Como dizia Chico, ninguém erra de endereço. Cada um tem a vida que precisa. Desse modo, tudo possui uma razão própria de ser. Quanto a ti, porém, faze sempre o bem, o melhor que estiver ao teu alcance, não esperando aplausos, e já estarás amando. O luar espraia sobre os montes e toda a paisagem o seu delicado véu, realçando o brilho dos demais astros. Rompendo o silêncio quase mágico do instante inolvidável, Jesus concluiu: Bem-aventurado seja Simão, filho de Jonas, quando passares a amar. O amor é a força do bem. Esse olhar firme e seguro.
protegido e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder, é na força do bem que eu me apego e caminho no poder que mantém meu coração protegido e não há nada, nada a temer, pois a força do bem é o maior poder. Mesmo aqueles que estavam ao lado de Jesus, o divino amigo, tiveram dificuldades no caminho. Tomé conversava com Jesus, querendo saber qual era a senha. Queria um sinal que viesse do céu. Mestre, qual será então a nossa senha? Como provar às criaturas que o nosso esforço está com Deus? E Jesus lhe responde: uma só lágrima que console e esclareça, um coração atormentado, explicou Jesus, vale mais do que um sinal imenso do céu, destinado tão somente a impressionar os miseráveis sentidos da criatura. Nossa senha, Tomé, é a nossa própria exemplificação da humildade e do trabalho. A redenção consiste em amar intensamente. Se te interessas por um amigo, suporta os teus infortúnios e imperfeições, ainda em sua companhia e nos dias amargos e dolorosos. Jesus fala do cumprimento das profecias logo após essa conversa, que ele seria preso e açoitado. Dos dias difíceis de amor e renúncia que os discípulos viveriam. Jesus fala porque ninguém compreendia naquele instante o que ele estava falando, se o Messias estava com eles. Ele fala então: não espereis por triunfos que não teremos sobre a terra de agora. Nosso reino ainda não é, nem pode ser deste mundo. Por essa razão, em breves dias, não obstante as minhas aparentes vitórias, entrarei em Jerusalém para sofrer as mais penosas humilhações. Jesus sabia tudo o que aconteceria. Os príncipes dos sacerdotes me coroarão a fronte com suprema ironia. Serei arrastado pela turba como um simples ladrão. Cuspirão nas minhas faces, dar-me-ão fel e vinagre. Quando manifestar sede para que se cumpram as Escrituras, experimentarei as angústias mais dolorosas, mas sentirei em todas as circunstâncias o amparo daquele que me enviou. Jesus estava com Deus, estava com o Pai. Os derradeiros e mais difíceis testemunhos, terei meu espírito voltado para o seu amor e conquistarei com o sofrimento a vitória sagrada. Porque ensinarei aos menos fortes a passagem pela porta estreita da redenção, revelando a cada criatura que sofre o que é preciso fazer a fim de atravessar as sendas do mundo, demandando as claridades eternas do plano espiritual. O mestre calou-se, comovido. Pedro então se revolta. Queria seguir o mestre, queria protegê-lo. Não posso seguir-vos? Acaso, mestre, podereis duvidar de minha coragem? Então não sou um homem? Por vós darei a minha própria vida. O Cristo sorriu e ponderou. Pedro, a tua inquietação se faz credora de novos ensinamentos. A experiência te ensinará melhores conclusões
Porque em verdade te afirmo que esta noite o galo não cantará sem que te tenhas negado por 3 vezes. Como o discípulo podia crer no que o mestre dizia? Como negar Jesus? Jesus foi preso. Todos os discípulos se afastaram, amedrontados. E Pedro, naquela noite, negou o Cristo por 3 vezes. Na última vez, se aproximam dele. É bem aquele discípulo que nos atacou a espada entre as árvores do horto. Simão ergueu-se pálido, amedrontado e protestou: Estás enganado, amigo. Vê que isso não seria possível. Logo que pronunciou sua derradeira negativa, os galos da vizinhança cantaram em vozes estridentes, anunciando a madrugada. Pedro recordou as palavras do mestre e sentiu-se perturbado por infinita angústia, percebendo que Jesus sabia, e ele o negou. Tomé também não resistiu. Aquele que estava em busca do sinal da senha debandara, se afastou de Jesus quando foi preso. Todavia, depois sentir o coração pungido de remorsos acerbos, Tomé sentiu a necessidade de estar novamente com Jesus. E quando ele passava diante da multidão, quando chegava a hora da crucificação, almejava contemplar o Mestre querido, ouvir, se possível, pela última vez uma palavra de exprobração dos seus lábios divinos. Se aproxima de Jesus caído com a cruz. Tomé, Jesus lhe diz: no Evangelho do Reino, o sinal tem de ser o completo sacrifício de nós mesmos. Jesus falando do amor e renúncia. Renunciar em favor do irmão. Como é difícil aprender essa lição. Jesus é crucificado, currado e morre. Mais tarde, discípulos tristes se juntam e vão pescar. Manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos do mar de Tiberíades. Era uma manhã. Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não o conheceram. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: Não. Jesus então pede que lançasse a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Naquele instante, João, o discípulo amado, percebe que era Jesus que estava ali, vivo, com toda a sua luz. Eles trazem o barco para a beira da praia e vão comer mais uma vez com Jesus. E assim que comeram, Jesus reparte o pão com os discípulos e diz a Simão: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Amas mais do que estes? E Simão lhe responde: Tu sabes que te amo. Jesus diz: Alimenta os meus cordeiros. Então Simão. A conversa continua e Jesus mais uma vez pergunta, pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Disse-lhe: Sim, Senhor, sabes que te amo. Apacenta então as minhas ovelhas, Simão. E pela terceira vez, vendo que Simão já está ficando desconcertado com aquela pergunta, Jesus indaga mais uma vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por ter dito pela terceira vez: Tu me amas? E disse-lhe: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus repete mais uma vez: Apacenta as minhas ovelhas, Simão. Jesus enxergava em Pedro, trabalhador dedicado e fiel,
e mais tarde seria o responsável por fundar a primeira casa de acolhimento aos necessitados, quando o discípulo estaria trabalhando com amor e renúncia em favor do próximo. Mas o mestre sabia das aflições que Simão sentia por ter negado pela terceira vez naquela noite triste. Mas Jesus o amava, sem dúvida. Jesus nos ama e não tenhamos dúvida disso. Sabe de todas as nossas aflições, nossas angústias, nos conhece pelo nome. Mas sabia também que ainda vivia as dores da negação e a dúvida. Pedro vivia as dores e a dúvida. Mais tarde, quando ele se dedica totalmente ao trabalho, é fundada a Casa do Caminho, a primeira casa que não se limitaria a falar do Evangelho, mas sim atender os necessitados, vivendo plenamente os ensinamentos do Cristo. Mas Simão era um homem comum, como todos nós. Nós também, muitas vezes, em nossa caminhada, no nosso trabalho, no movimento, aonde quer que seja, muitas vezes nós nos sentimos cansados. E Simão acorda um dia na Casa do Caminho, aumentava cada dia os atendimentos dos necessitados, a procura por consolo, abrigo, homens aflitos e angustiados. E Simão, naquela tarde, resolve então que não atenderia mais. Chega, estou cansado. Fez pouco caso dos aflitos naquele dia. Quando foi chegando a tarde, pediu que todos saíssem, que fossem embora, e não atenderiam mais ninguém. Foi fechando janela por janela, quando de repente ele percebe que se aproxima dele um jovem em busca de socorro. Simão levanta a voz e disse: Homem, o que está fazendo aqui? Já disse que não atenderei mais ninguém? Não ouvistes? E quando a luz dos últimos raios do sol bate na janela, ele percebe o divino amigo à sua frente. Era Jesus que estava ali. Simão começa a chorar. E Jesus lhe diz: Pedro, só pedi que apacentasse minhas ovelhas. Jesus pediu que Pedro cuidasse de suas ovelhas. Pedro chora porque mais uma vez havia se deixado levar pela fraqueza do homem velho e se lembra da fala de Jesus naquele dia à beira do lago, quando ele perguntou: Irmão, tu me amas? E nós muitas vezes duvidamos, temos dúvida também desse amor e nos entregamos às aflições do caminho. Caminheiros ainda muito vacilantes na fé, ora somos a representação da boa vontade e da força em seguir e servir Jesus, ora nos apresentamos frágeis e negacionistas, e a pergunta segue ecoando em nossos ouvidos: Tu me amas? Hoje nós vivemos dias difíceis na terra, com aflições e lições duras que vão nos fazer crescer. Falar de Jesus é muito bom, mas é necessário viver o Evangelho em nosso dia a dia. A lição, às vezes, está dentro de nossa casa e nós estamos falando para os outros e acabamos distraídos, não percebemos. Reencarnação é a bênção do recomeço e nós falamos de reencarnação, mas não prestamos atenção. Nós vamos contar uma história que serve de lição para todos nós. Dois irmãos que se amavam muito e acreditavam ter todo o tempo do mundo para demonstrar esse amor. Uma família normal que levavam a vida normal. Conflitos que fizeram com que os dois parassem de se falar. Se aproximava o Dia das Mães. Pela manhã, o irmão mais novo chega em casa. Quando abre o portão, seu irmão mais velho estava saindo. Chegou a passar pela sua cabeça a vontade de falar com o irmão, passar por cima de tudo e fazer as pazes. Mas não. Preferiu se calar, acreditando que poderia lhe falar quando bem o quisesse. Em outro momento. Na hora do almoço, chega a notícia. O irmão mais velho havia sofrido um acidente de moto. Entra em coma
e depois de uma semana retorna ao plano espiritual. Os dois não tiveram tempo para fazer as pazes. A vida pregou uma peça no irmão mais novo. Você já disse hoje que ama alguém que está ao seu lado? Está em conflito com alguém? Já pensou em perdoar? Não deixe para depois um momento. É agora. Podemos deixar para amanhã. Em um segundo, tudo pode mudar. Porque daqui só se leva o amor. Viver tudo que a vida tem pra te dar. Saber, em qualquer segundo tudo pode mudar. Fazer sem esperar nada em troca. Correr sem se desviar da rota. Acreditar no sorriso e não se dar por vencido. Querer mudar o mundo ao seu redor. Saber, entender que mudar por dentro pode ser o melhor. Yeah, yeah. Sem esperar nada em troca. Vencer é começar quando o sol chegar, quando o céu se abrir. Saiba que estarei aqui. Vamos amar no presente, vamos cuidar mais da gente, vamos pensar diferente, porque aqui só se leva o amor. Daqui só se leva o amor. Taranara. Daqui só se leva o amor. Que só se leva o amor. Mas tá difícil, né, gente? 2020 tem sido um grande desafio, mas também uma lição para todos nós. Quantas famílias desfeitas, sem um abraço, sem um último sorriso, sem dizer eu te amo. Precisamos ter fé e a certeza que não estamos desamparados. Jesus nos trouxe o ensinamento da imortalidade da alma quando retorna a visita os discípulos, dando esperança para viver os dias difíceis que viriam. Nós vamos contar uma história que fala também de Francisco de Assis. Francisco de Assis já era conhecido por levar consolo aos necessitados e vai fazer uma viagem até um mosteiro junto com um companheiro, e durante a viagem, a pé, começa a cair uma neve fria e muito vento. E quando eles chegam no final da viagem no mosteiro, batem na porta e alguém pergunta: quem é? E o companheiro diz: é Francisco de Assis que aqui está. Francisco já era conhecido. A pessoa que atendeu do outro lado diz: que Francisco de Assis? Aonde que Francisco de Assis viria aqui?
e fecha a janelinha e os dois ficam no frio e na neve. Francisco de Assis começa a cantar. Parecia que estava feliz e o companheiro desesperado lhe pergunta: Francisco, como que você está cantando alegre? E ele fala: agora chegou o momento que eu esperava em minha vida. Nesse instante, eu estou 100% nas mãos de Deus. Não havia mais nada que os homens podiam fazer. Eles não tinham como pular os muros do mosteiro. Então ele estava nas mãos de Deus. E aquele jovem desesperado achando que ia morrer. Passado algum tempo, a porta se abre, pedem desculpa e recebem os dois viajantes. E nós? Nós não entendemos ainda o amor do nosso Pai maior. Ele quer o melhor, estamos em suas mãos. Estamos ainda na supervisão do Cristo, mas nem sempre é o bastante para nós. Quando a porta se fecha em nossa vida, entramos em desespero, pois não compreendemos o que se passa. Mas será que não é hora de confiar um pouco mais? Hoje nós somos Francisco ou somos o companheiro desesperado diante da dor e do sofrimento? Jesus nos disse: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo e todos nós também venceremos. Na hora da dor, os discípulos dispersaram. Como nos tempos de Jesus, hoje acontece o mesmo conosco. Nós também nos afastamos e vem um sentimento de saudade tão grande quando nós perdemos alguém. Esse ano de 2020 não dá pra gente comparar com nada. Toda hora a gente chega a notícia, nós perdemos alguém. É um primo, é um irmão, é um tio, é um companheiro, a esposa, a mãe, o pai. E Eduardo Gibelli, ele traz uma poesia que diz o seguinte: nunca vi um sentimento com tanta definição. Uns dizem que é um grito vindo lá do coração, outros que não tem sentido e que agora tanto faz. A saudade é só o preço daquele que amou demais. Saudade de quem se foi, mas continua tão vivo, na lembrança, no perfume, na página de algum livro. Se folheio o pensamento, basta sentir por dentro um sentimento explosivo. Parece que quer sair, fazer todo mundo ouvir que se foi feliz um dia. Mas a vida disse não, e sem qualquer compaixão, lança um balde de água fria. Os dias se tornam noites, as noites se tornam frias. Pensamos que nunca mais voltará a nós a paz, nem tão pouca alegria. E aí a gente entende o que sentiu no passado a amada Mãe Maria, ao ver aos pés de uma cruz perecer seu Jesus. Num gesto de covardia, ao final daquela tarde, no coração da mãezinha, a saudade se fez morada. O seu menino Jesus, que ao mundo só trouxe luz, não teve a vida poupada. Mas é na dor que a mãe nos traz a grande lição. Para curar a tal saudade, bem existe na verdade uma só medicação. É chamada caridade. E prescreve a receita e a forma de se usar. 24 horas por dia, traz de volta a alegria e a coragem de sonhar. Pois todo gesto de amor e aquele que sente a dor, da fome ou da solidão, é um presente esperado pelo nosso ente amado que já fez a transição. E se fechar os teus olhos e abrir teu coração, sentirá a alma leve e um beijo em tua face daquele que tanto amasse, lhe dizendo até breve. Não existe barreira para o amor.
Histórias que eu mesmo construí. Estou tentando afastar o mal que eu já fiz e sinto que ainda existe a barreira. Os que se amam não existe distância nem obstáculos. Basta pensar, basta um sentimento amoroso, basta uma prece que nos ligamos a eles. Nós sempre citamos grandes trabalhadores do Cristo que realizaram a caridade na história do mundo. Mas existem trabalhadores anônimos que curam feridas e nos trazem a esperança de volta. Voltamos à história dos dois irmãos. Logo após o acontecido, o irmão mais novo se abateu. Percebeu logo de início que a vida havia lhe pregado uma peça. Espírita atuante, sempre falando de perdão e amor. Não atentou que os ensinamentos eram para ele. Reconcilia-te com teu adversário,
reconcilia-te com teu irmão. Faltou algo a dizer ao irmão mais velho. Numa noite abençoada, uma assembleia se reuniu para atender aos necessitados, como naquele tempo distante, na sublime casa do caminho. Mudam os personagens, mas a lição é a mesma. O irmão mais novo foi convidado para participar da reunião de atendimento aos desencarnados. A dirigente da noite conduzia tudo com amor e serenidade. Muitos foram acolhidos naquela noite com as suas dores e aflições. De repente, de assombro, o irmão mais novo foi avisado que seu irmão estava ali, em espírito. Seu coração angustiado precisava se abrir. Uma jovem amorosa abriu seus lábios no exercício da caridade e do amor. E ele pôde perceber que era o próprio irmão, que com a bênção da espiritualidade tinha a oportunidade de lhe falar. Teve início o diálogo com muito amor e gratidão. A conversa que faltava entre os dois irmãos, na linguagem do amor, sem mágoa, sem ressentimento e sem vaidade. Quando a reunião terminou, essa casa de bênçãos era um tempo como o de hoje, encerramento das atividades do ano. Os trabalhadores choravam, felizes e agradecidos a Deus pela oportunidade e com uma certeza, e não a morte, em imortalidade. Então zarpamos rumo ao grande mar, atravessando o estreito do olhar. Deixei meu velho cais, no qual eu vou chegar, enxergar que não há linha no horizonte, não há incompreensível além do que é visível, sentir o sol no mar do amar, o sal das nossas lágrimas, herdeiros na eternidade. Além
Então, meus irmãos, que tudo isso que a gente falou hoje, fazendo a leitura das passagens do Cristo, possa servir de consolo e de força e energia para que 2021 a gente possa começar novamente. E todos aqueles que perderam alguém na família, que possam ter a certeza que não estamos desamparados e não existe distância para o amor. Toda vez que nos ligamos àqueles a quem amamos, a ligação é direta. Como dizia a poesia do nosso irmão, às vezes sentimos até um beijo em nossas faces. Então, que as bênçãos do Divino Amigo possam encontrar morada em nosso coração e que 2021 seja um ano muito proveitoso, de muito trabalho para todos nós e possamos sair dessas aflições do momento e nos sentir muito mais forte para dar continuidade às nossas atividades e amando muito mais. Nós vamos pedir a Márcia para fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo a todos. Então, Senhor Jesus, imersos nesse mar de amor, que esta casa se transformou nesta noite. Estamos imensamente agradecidos, Senhor, mesmo que em certos momentos fraquejemos. Que o Teu amor, Senhor, se faça cada vez mais presente em nossas vidas. E nesses momentos de fraqueza, o Seu ombro amigo vai estar ali para nos conduzir. Senhor Jesus, sabemos que em alguns momentos nossos irmãos, nós mesmos não temos condições de... não nos sentimos dignos de te pedir ajuda. Mas mesmo assim, Senhor, está ali ao nosso lado, nos levantando, nos conduzindo. E nesse momento é essa sensação que tenho, que não há como ficarmos embaixo no fundo do mar, pois esse amor nos alavanca e nos leva para cima. Senhor Jesus, estamos nesse momento de gratidão. Gratidão, Senhor, por esse ano, independente das dificuldades, pois sabemos que estás no leme, conduzindo nossas vidas. Senhor, nessa noite temos grande energia circundando nessa casa e circulando para todos os lados. Vamos então canalizar essas energias para que elas possam ir de encontro àqueles nossos irmãos que se encontram fragilizados, aqueles nossos irmãos que estão nas calçadas, que estão nas cadeias, Senhor, que se encontram nos hospitais, nos orfanatos, nos asilos. Ó Senhor Jesus, que eles recebam nesse instante esse sopro de esperança e de vida. Muito obrigada, Senhor, por estar conosco como prometestes há mais de 2000 anos. Pedimos que permaneça conosco agora e para todos sempre. Que assim seja. Boa noite a todos.